Vamos continuar meditando na palavra aqui em Marcos, do capítulo 3, versículo 13. Vamos ler aqui. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então, ele escolheu os 12 apóstolos que ele quis. Aqui está bem claro dizendo aquele que ele quis. Então, Deus escolhe quem ele quer pelos critérios dele, os quais vieram para junto dele. Então, o próprio Senhor é quem chama e ele que escolhe essas pessoas, né? E ele atrai essas pessoas para perto dele, para que ele possa ensinar. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, os Zelotes e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, 3 personagens aqui polêmicos, né, que foram Pedro, Tomé e Judas. Todos esses 3 deram um pouco de trabalho para Jesus. Pedro tinha uma personalidade muito difícil, sanguíneo, né, colérico. Não sei se ele era colérico, ele era sanguíneo. Uma pessoa muito difícil. Engraçado como Jesus escolhe, né, as pessoas. Ele escolhe realmente, a Bíblia diz que ele escolhe as coisas loucas desse mundo, aquelas que não são, para envergonhar aquelas que são. Escolheu Pedro, que era bem problemático, assim, porque para que a glória seja somente do Senhor. E Tomé, que demonstrou muita incredulidade, e Judas, que o traiu. Então, o Senhor Jesus escolheu pessoas normais, pessoas comuns, pessoas simples, que não tinham nada assim de interessante, até bem problemáticos, para segui-lo. E ontem Deus me deu uma luz, assim, falou no meu coração sobre quando ele vai usar uma pessoa, ele chama as pessoas. E o que acontece muitas vezes quando Jesus chama a gente para seguir o plano dele, para ser discípulo dele? O que acontece muitas vezes, o nosso coração muitas vezes se eleva por isso, porque você foi escolhido entre muitos, né? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então acaba que o nosso coração se ensoberbece naturalmente. Você se sente especial. Muitas vezes até se sente superior aos outros. E essa palavra ficou no meu coração ontem. Quando Deus escolhe uma pessoa, se a gente for reparar em muitos deles que Deus escolheu, eles só ficaram prontos para servir o Senhor depois que eles tiveram que passar por uma dificuldade em que eles caíssem em si, das suas próprias incapacidades.
quando eles baixavam a bola. Então, às vezes, Deus vai permitir que a gente dê de cara com a nossa própria humanidade e as nossas próprias fraquezas, para que o nosso coração não se ensoberbeça. Porque se o nosso coração se ensoberbecer, a gente encher de orgulho próprio, isso vai ser uma pedra de tropeço. Então, o Senhor Jesus, Ele vai permitir muitas vezes que a gente seja quebrado, o nosso orgulho seja quebrado, para que a gente sirva com um coração humilde. Então Pedro, quando Jesus estava indo, para ser morto, ele achava que ele amava muito o Senhor a ponto de ser diferente dos outros. Ele, não, todo mundo pode te trair, menos eu. Eu não. Eu não, eu vou morrer por ti. Ele confiava muito nele mesmo, ele achava que ele estava muito bem espiritualmente, que ele era o cara, que ele era o super-homem. Todo mundo era fraco, menos ele. Esse bando de gente mole. Eu não sou mole. Eu não vou te trair. Ele negou Jesus 3 vezes. E quando ele negou Jesus, ele percebeu o que ele tinha feito, ele lembrou do que Jesus tinha dito e ficou profundamente abatido, a ponto de querer voltar e desistir. Por que Jesus falou? Jesus disse para ele, olha, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Por que ele só iria fortalecer os irmãos depois da queda? Depois de um momento de dor em que ele caía e depois ele levantava. Porque a gente tem que ter experiências. Não estou dizendo que a gente tem que pecar para ter experiência. Eu estou dizendo que se a gente estiver no nosso orgulho, achando que a gente é muito bom, Deus não vai poder nos usar da forma que Ele quer que a gente seja usado. Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz que Ele não usou de usurpação ser igual a Deus, porque Ele era Deus, mas Ele não usou de usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando forma de servo. E Ele se diminuiu ao nosso tamanho para se parecer com a gente. E o servo, o discípulo do Senhor tem que ser como Ele. Nós não temos que ser maiores do que os outros. Nós temos que descer ao nível mais baixo, que é o de servo. O servo, ele, podemos dizer, é menos importante do que aquele que ele serve. Então, Jesus desceu ao nível de ser menos importante, de se fazer, não que ele era, mas ele se fez menos importante para servir a gente. E ele deixou isso como exemplo para nós. Assim como eu fiz, vocês têm que fazer isso também. Vocês têm que descer para o nível de menos importante, para vocês servirem uns aos outros. Enquanto o seu coração estiver querendo usurpar um lugar que não é seu, de Deus, né, de honra, você não está apto para servir o Senhor da forma correta. Quando você se encontra com a sua humanidade, você tem uma queda, não necessariamente que você peque, mas que você entre num lugar de tentação, de fraqueza, em que você se depara com as suas próprias fraquezas, que você percebe que você não é um super-homem, que você é tão fraco como qualquer pessoa,
nesse momento, você se coloca nessa posição de humildade. Enquanto você acha que você é um super-homem, você vai olhar as pessoas de cima. Quando você vê alguém fraco, você vai julgar, você vai dizer que essa pessoa é fraca, que essa pessoa não é de Deus, até que Deus te coloca nessa posição de fraqueza, para você entender que todos nós somos fracos. A Bíblia diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor, porque a gente não tem força em nós mesmos. Então, pode reparar na Bíblia, todos os homens de Deus tiveram que passar por momentos de tentação antes de Deus usá-los para quebrar o orgulho deles, para fazer eles descerem ao nível de servidão, ao nível de ser humano, de perceber que eles não são superiores, que são tão humanos quanto todo mundo. Mas para que isso? Para que eles ajam com compaixão, com misericórdia. Como eu falei no caso de Jonas, Deus permitiu que Jonas fugisse para fazer exatamente isso com ele. Quando ele foi para dentro daquele barriga daquele peixe, ele ficou ali quase morto, ele se humilhou. E porque ele se humilhou, Deus usou de misericórdia com ele. Então ele usou de misericórdia, de graça com Jonas, para que Jonas fosse humilde e usasse de misericórdia com os outros, para que ele sentisse na pele aquilo que os outros sentem, entendesse que ele precisa de misericórdia como qualquer outro, e que aquilo que ele recebeu, ele tem que dar. Então, o que eu tenho que dar para as pessoas? Jesus falou, aquilo que eu recebi, eu dou. A gente dá aquilo que a gente recebe. Você recebeu misericórdia, você tem que dar misericórdia. Deus foi paciente com você nas suas fraquezas, você tem que ser paciente com os outros. Então a gente tem que dar aquilo que Deus deu pra gente. Então pode reparar, todas as pessoas que Deus quis usar, até o próprio Jesus, antes dele ser usado, ele teve que ser humilhado. Ele teve que passar por um deserto e ser provado mais profundamente. Não porque Deus não sabia que ele não ia pecar, mas para que ele entendesse que ele tinha que ser servo, que ele não é superior. Jesus, lógico que Jesus é superior, mas na condição que ele estava, ele tinha que se compadecer das pessoas. A Bíblia diz que Jesus se compadece das nossas fraquezas, das nossas tentações, porque ele também foi tentado em todas as coisas. Ele sabe o que é padecer. Então, uma pessoa que não sabe o que é padecer, ela não entende o que é padecer. Uma pessoa que não sabe o que é chegar no limite máximo da sua tentação e pedir a Deus muita misericórdia para não cair, essa pessoa não entende a fraqueza do outro. E sempre vai olhar para o outro com um olhar de você é assim porque você é mau. Você pecou porque você não ama Jesus. Então, Paulo também passou por isso. Ele falou que ele estava passando por uma tentação. Não é uma tentação, ele não fala tentação, ele fala que um espinho na carne. Cada um fala que o espinho na carne de Paulo era uma coisa. A gente não sabe com clareza, mas eu acredito que sejam as dificuldades que ele passava. Mas pensando pelo lado humano, Jesus foi tentado em todas as coisas. Imagine Paulo, também foi.
Então ele passou por muitas tentações também, como a gente passa. E muitas vezes a gente ora e aquilo não passa. Ele orou para que Deus tirasse aquilo dele e Deus falou que não. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, ou seja, tem horas que a gente ora e as coisas não mudam, porque Deus talvez esteja querendo nos ensinar alguma coisa com aquilo. E fazer a gente voltar a esse lugar de humildade, para a gente se compadecer dos outros. Então, se você estiver olhando para as fraquezas do seu irmão com um olhar de superioridade e julgando os outros, achando, você faz isso, você é assim, porque você não ama Deus, porque você não tem temor de Deus, porque você não é nada disso. É claro que tem pessoas que não têm temor de Deus. É claro que tem pessoas que não amam a Deus. Mas a maioria que está andando com Jesus ama Jesus, porque, gente, o que você vai ganhar se você não ama Jesus andando com Ele? Se você está se esforçando para andar no caminho, é porque você ama Ele, porque não tem outra explicação. Se você não ama Jesus, você vai viver a sua vida do jeito que você quiser. Para que você vai ficar se esforçando? Não tem uma explicação para isso. A não ser que você tenha interesses nisso, mas qual o interesse que você vai ter a não ser a vida eterna, a não ser agradar a Deus? Tem gente que faz a obra de Deus por causa de dinheiro, mas fora isso, qual que é o interesse que você vai ter? No mundo você vai conseguir as coisas muito mais fáceis. Então, se você está seguindo Jesus, é porque você ama Ele. Então, a gente tem que ter humildade. É uma coisa que o Senhor Jesus tem me ensinado muito nesses últimos dias. Eu tenho certeza que eu estava com meu coração muito exaltado. Eu estava me sentindo muito superior aos outros. Eu passei uma fase, há uns meses atrás, que eu estava andando muito em comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus estava mais profunda do que sempre esteve na minha vida. Eu nunca tive um momento de comunhão com Deus tão profundo quanto eu tive alguns meses atrás. Eu estava num momento de muita intimidade com Deus, mas essa intimidade com o Senhor estava fazendo eu me tornar soberba. Essa proximidade com Jesus estava me fazendo exaltar o meu próprio coração e começar a julgar os outros. Achar que os outros não tinham temor de Deus e julgando as outras pessoas. E Deus tem me quebrado por dentro, feito eu me tornar humilde de novo. E esse processo de quebrantamento interno é muito difícil. Só quem passa que sabe. E isso vai acontecer com todas as pessoas que Deus chama para servir. Você, antes de servir o Senhor, você vai ter que ser quebrado. Porque andar com Jesus, ela pode ser uma faca de 2 gumes. Ela pode fazer você ser uma pessoa maravilhosa, mas também pode fazer você ser uma pessoa extremamente soberba, extremamente orgulhosa por ser escolhido por Deus. E Deus, para não te perder, Ele vai muitas vezes te conduzir a um deserto para você se tornar uma pessoa mais humilde,
para você perceber que você é humano, que você não é melhor do que ninguém, que você também tem fraquezas, que você também precisa de misericórdia, que você não pode olhar para os outros com um olhar de superioridade, que você está aqui para servir e não para ser servida. Então, todas as pessoas que Deus quer usar, Ele vai tornar o coração dessa pessoa humilde. Se não for pela palavra, vai ser pelas provações. Então, Paulo, fala sobre o espinho na carne, para que ele não se ensoberbece com as revelações que ele tinha. Então, sempre andar com Jesus é isso, uma faca de dois gumes. Ou você se torna amável e humilde, ou você se torna orgulhoso e soberbo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando você começar a acusar demais os outros, a usar a palavra de Deus como uma espada para ferir os outros, é porque o seu coração já está cheio de soberba. Quando você se depara com as suas próprias misérias e fraquezas, você vê que você é tão humano quanto os outros, que você é tão fraco quanto os outros, que não é falta de amor. Pedro não negou Jesus porque ele não amava, ele não negou Jesus porque ele não amava Jesus. Tem muitas pessoas que amam Jesus e caem, e erram muito. Então não é falta de amor. Mas quem me ama é quem obedece às minhas palavras. Não necessariamente significa que a pessoa, porque ela pecou, que ela não ama Jesus. O fato dela permanecer, mesmo depois de errar, significa que ela ama. Então, eu tenho entendido isso. A maturidade não está em você conhecer tudo da Bíblia, você ter todas as revelações das Escrituras, você ter experiências sobrenaturais. A maturidade, você entende que você amadureceu quando você enxerga que você é fraco e você precisa de Deus, da misericórdia. Não é quando você acha que você está forte. Paulo entendeu isso e eu estava meditando sobre isso. Eu falei, Paulo chegou nesse nível. Meu Deus, eu estou chegando no nível de Paulo. O nível de aprender a encontrar felicidade na fraqueza. Porque quando a gente é imaturo espiritualmente, a gente se acha muito forte. Uma das provas de que você ainda é um infantil é quando você se acha forte. Pedro só se tornou Pedro, o grande apóstolo Pedro, quando ele reconheceu, ele viu que ele não era aquilo tudo que ele achava que ele era. Quando ele se deparou com sua própria fraqueza, que ele começou a amadurecer de verdade. Você não é maduro quando você acha que você é forte. Você é maduro quando você entende que você não é forte. Uma pessoa só é sábia não é quando ela acha que ela sabe, é quando ela entende que ela não sabe nada. Quando você vê uma pessoa que acha que sabe muito, e fica rotando sabedoria, porque eu sei, ela ainda não sabe como deveria saber. Isso é bíblico. Quando a gente reconhece e diz assim, eu só sei que eu nada sei, como diz o filósofo, sei lá quem que falou isso. Aí é porque você sabe alguma coisa.
Uma pessoa que fica querendo mostrar muita sabedoria porque ela ainda não sabe como deveria saber. Uma pessoa que fica querendo mostrar muita força é porque ela é muito frágil por dentro. Então, quando que eu percebo que eu estou amadurecendo? Quando eu começo a reconhecer as minhas próprias fraquezas, as minhas próprias ignorâncias, as minhas próprias debilidades. E paro de ficar olhando para as dos outros e começo a olhar para as minhas. Eu tô chegando aonde Deus queria que eu chegasse. Você se deparar com você mesmo. Porque é muito fácil você subir num púlpito e ficar apontando o dedo para as fraquezas dos outros. Mas e quando Deus te coloca na posição de você olhar para você? Porque olhar para os outros é fácil, julgar os outros é muito fácil. Porque você não está lá dentro, você não sabe o que passa no coração daquela pessoa. E ontem Deus falou comigo uma palavra tão linda no meu coração. Ele falou comigo assim, que Ele defende aqueles que são dele. E ele me lembrou de Jó. Quando o diabo apareceu, o Satanás se apresentou, e Deus sabia que ele estava rondando a vida de Jó. E ele falou: vixe, meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus permaneceu confiando em Jó, defendendo Jó. Você pode ser acusado por todo mundo, mas o seu Deus, o seu Pai, te conhece. E Ele te defende. Você pode ser fraco em muitas coisas, mas o seu Pai, ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é de verdade por dentro. Talvez você pode aparentar ser uma coisa, todo mundo achar que você é uma coisa, mas Ele sabe quem você é. Então não preocupe em se defender para os outros, porque o seu Pai sabe quem você é. As pessoas podem pensar mal de você, mas o seu Pai sabe que você não é assim. Por isso que a Bíblia fala que a gente não deve julgar ninguém, porque só Deus conhece o interior das pessoas. Às vezes, por fora, ela pode aparentar ser uma coisa, mas por dentro, só Deus sabe o que essa pessoa é. E Deus sabe da sua integridade, Deus sabe do seu coração. Ele te defende. A Bíblia fala que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele se compadece das nossas fraquezas, porque Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós. Então Ele está sempre pronto para socorrer a gente nas nossas fraquezas. Mas Ele também nos defende, porque Ele conhece o nosso interior. Então, por isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana: os adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai está procurando pessoas verdadeiras. E verdadeiro não é pessoa perfeita, é pessoa sincera. Não estou dizendo que a sinceridade salva. O que salva é a fé. Mas a sinceridade é uma das qualidades melhores do ser humano que Deus espera de nós. Você ser sincero com o Senhor. Ser verdadeiro. Mostrar para o Senhor quem você é. Sem esconder nada. Então, a sinceridade é a coisa mais pura que a gente pode ter. Quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus.
E não necessariamente que a criança seja pura, perfeita e santa, mas a criança é sincera. Então a sinceridade é uma das coisas mais importantes que a gente precisa. Mas às vezes a sinceridade ela só vai vir depois que você for quebrado por dentro. Que Deus permitir que você passe por coisas em que o seu orgulho é quebrado. Aí você realmente confessa, realmente eu sou fraco. Tem gente que diz assim, digo fraco, eu sou forte. Vamos ler onde que está escrito isso, só para a gente entender se essa frase é certa mesmo ou está errado, esse negócio de digo fraco, eu sou forte. Vamos ler aqui. Uma regra, as regras, na verdade, a regra básica da hermenêutica, que é a regra de interpretação de texto, você nunca deve tirar um texto de fora de um contexto. Toda vez que você... Isso já virou clichê evangélico, né? Mas um texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Então, nós somos mestres em tirar texto fora de contexto. Um texto dentro de um contexto, ele pode ter vários significados, gente. Por exemplo, se eu falo assim, vamos falar assim, Joana é boa. Essa é uma frase. Mas dependendo do contexto em que ela for dita, ela pode ter vários significados. Porque ele pode estar falando que eu sou boa em coisas ruins. Pode ser uma ironia de quem estava falando. Então, para eu saber o significado real de um texto, eu tenho que entender o contexto. Então, esse versículo, diga ao fraco eu sou forte, tem que ser entendido dentro do contexto. Qual que é o contexto dessa frase? Quando eu li isso aqui, eu entendi o que significa isso. Olha isso aqui. Em Joel, capítulo 3, está falando, no capítulo 2, nós vemos falando sobre o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. E ele está explicando aqui, no capítulo 3, sobre esse acontecimento. O que vai acontecer antes da volta de Jesus? Deus vai reunir as nações inimigas num lugar, né, nesse vale de Josafá, para julgar esse povo que fez o mal contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Então, quando ele está falando aqui, está descrevendo esse acontecimento, o próprio Deus está chamando os seus inimigos para a batalha. A gente vê isso lá em Apocalipse, que o próprio Deus vai permitir, vai trazer, vai usar o anticristo. Sabia que o anticristo, ele é um instrumento de Deus, assim como foi Nabucodonosor, grandes reis de impérios. O anticristo vai ser usado por Deus com o propósito de julgar as nações, de julgar, de Deus executar juízo contra as nações que fizeram mal contra o povo dele. Então ele vai atrair as nações, as tropas, os exércitos dessas nações para um lugar onde ele vai destruir esses povos, essas nações, esses inimigos de Deus. Então, é como se Deus estivesse chamando os seus inimigos para a guerra, para a briga. Essa frase, diga ao fraco eu sou forte, é uma ironia, chama ironia retórica. Você está falando uma coisa querendo dizer outra. Tipo assim, já que você é forte mesmo, ou diga que é forte, você que é fraco, diga que você é forte, vem lutar contra mim. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Vamos ler aqui. Sim, naqueles dias, vou ler a partir do versículo 1. Joel 3, versículo 1.
sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, meu povo. Então ele está chamando que ele está falando que nesse tempo em que o Senhor trouxesse o povo de Israel de volta, restaurasse a sorte dele, ele mesmo faria com que esses inimigos viessem para que ele julgasse. Ali eu os julgarei por causa da minha herança, Israel, meu povo, pois os espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em trocas de prostitutas e venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandaram-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderam os filhos e as filhas de vocês ao povo. Venderei os filhos de vocês, os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Proclamem isso entre as nações. Preparem-se para a guerra. Ele está chamando os inimigos para guerrear contra ele. Despertem-se. Ele disse preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Aqui nessa Bíblia fala, eu sou um guerreiro. Mas na outra Bíblia fala, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros. Ó Senhor, desperte nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a luz escurecerão, as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, de Jerusalém levantará sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Ele está falando sobre o lagar da ira de Deus. Lá em Apocalipse também fala sobre isso. É o Senhor atraindo as nações, os exércitos das nações, para lutarem contra Israel. E quando eles se ajuntarem para lutar contra Israel, o próprio Senhor Jesus descerá para pisar no lagar da ira de Deus. Está escrito aqui em Apocalipse que o manto dele está salpicado de sangue, porque ele pisou no lagar da ira. Deixa eu ver onde está escrito aqui. Eu acho que é 20, Apocalipse 19 ou 20? Deixa eu só ver onde que é aqui. É 19. Viu os céus abertos, diante dele um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Versículo 11. Ele julga e guerreia com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele, olha o que está escrito aí, ele pisa
o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava sobre o sol e clamavam a todas as aves dos céus: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne dos generais, dos reis, dos poderosos, carnes de cavalos, cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, com ela o falso profeta. E aqui fala que todos os outros foram mortos pela palavra, pela espada que saía da boca dele, né? Então ele tá chamando as nações inimigas para a guerra. Então ele está dizendo assim: diga ao fraco eu sou forte. Ele não está falando para a gente falar isso. Ele está dizendo para os inimigos de Deus que acham que são fracos, para eles dizerem-se forte e vir para a guerra também. Deus está chamando eles para a batalha. Então esse versículo não tem nada a ver com a gente. O que Deus fala sobre a força? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu aprendi. Vou achar aqui o versículo. Aqui em 2 Coríntios capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Estou repetindo? Eu estou lendo errado. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que diferença de versículo. O outro falava: digo fraco, eu sou forte. Aqui ele está dizendo: quando eu estou fraco é que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós somos humildes para buscarmos a força de Deus. Agora, se você fica repetindo que você é forte, que você é forte, que você é forte, que você é forte, você nunca vai buscar a força de Deus. Então, para com esse negócio de eu sou forte. Reconheça diante de Deus as suas fraquezas. Pedro falava: eu nunca vou te negar, eu vou morrer pelo Senhor. Falar que você vai fazer não muda em nada. Não torna você forte. Falar que você é forte não torna você forte. Agora, quando você se humilha diante de Deus e reconhece as suas fraquezas, você vai ser forte, porque o próprio Deus, a palavra de Deus diz aqui, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas não é que Deus quer que você seja fraco. Deus quer que você reconheça que você é fraco. É diferente. Deus não tem prazer na nossa fraqueza. Deus tem prazer na nossa sinceridade.
Você ficar dizendo que você é uma coisa que você não é, não vai fazer você ser. Pelo contrário. Se Pedro, ao invés de ter dito, não, Senhor, eu vou morrer pelo Senhor, se ele tivesse dito assim, Senhor, realmente, eu sou fraco mesmo, eu sou muito medroso, eu tenho medo mesmo de morrer, não seria muito mais bonito? Que Jesus falaria, não, Pedro, eu sei disso. Eu vou te dar forças para você resistir. Agora ele ficar dizendo, não, eu vou morrer por ti, eu sou forte. Isso fez com que Pedro deixasse de cair? Não. Só ajudou ele a cair. Porque quando você acha que você é forte, você não vai buscar a força de Deus. Quando você acha que você é bom, você não vai buscar melhorar. Então, ficar dizendo que eu sou forte, não vai fazer você ficar forte. Só vai fazer você ficar se achando o que você não é. O mais bonito é você se humilhar e falar a verdade. Deus, eu não sou forte. Eu não consigo fazer isso. Mas hoje, crente não pode falar que não consegue, já reparou isso? Não diga que eu não consigo. A gente tem que ser verdadeiro com Deus. Tem coisas que a gente não consegue. E a gente tem que ser sincero. Falar, Deus, eu até gostaria, mas eu não consigo. O Senhor me ajuda? Agora ficar falando, eu sou forte, não vai fazer você ser forte, não. Só vai fazer você se enganar. Não é digo fraco, eu sou forte, não. Fale a verdade com Deus, eu não sou forte. Eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim, maldito o homem que confia no homem. Não se apoie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Nós temos que nos apoiar, nos gloriar no Senhor. O Senhor é a nossa força. Está escrito, se você tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor, não é em você. Eu não sou a favor dessas frases feitas. Digo fraco, eu sou forte, ficar falando que eu sou forte. Não sou forte, não. Eu preciso do Senhor. E Paulo, quando Deus deixou ele sofrer, para que ele entendesse que ele era fraco, porque enquanto você ficar achando que você é forte, você vai ser quebrado. É melhor você se render logo. Não fica resistindo a Deus, não. É melhor você falar que você é fraco rápido para que ele não fique te quebrando. Tá, Deus, eu assumo, eu sou fraco. Aí quanto mais rápido você assumir, melhor. Tá bom, Deus, eu sou fraco. Então, quando você assume que você é fraco, o poder de Deus vem e se aperfeiçoa em você. Mas enquanto você fica repetindo igual um papagaio, eu sou forte, isso não vai mudar em nada. Reconhece as suas fraquezas diante de Deus, seja humilde. O fariseu orava de si para si mesmo. Porque eu sou, porque eu faço, porque eu sou, porque eu faço. A Bíblia fala que ele saiu de lá do mesmo jeito que ele entrou, não mudou nada. Agora o outro que batia no peito dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou fraco. Eu sou fraco. E ele saiu de lá justificado. Então, não é pecado você falar que não consegue fazer alguma coisa, não, gente. Isso é humildade. É você reconhecer as suas próprias debilidades e fraquezas. E se humilhar diante de Deus. E o poder de Deus, ele só está esperando a nossa humildade. O poder de Deus só está esperando a nossa rendição. O poder de Deus está esperando só a nossa humildade, o nosso reconhecimento daquilo que Deus já sabe. Ele só está querendo que você assuma aquilo que ele já sabe. Jesus estava esperando que Pedro assumisse a sua fraqueza, mas ele não assumiu. Ele manteve-se firme na ideia de que ele era forte. Não, eu vou morrer pelo Senhor.
Mas Jesus provavelmente deve ter dado aquela risada assim, sei. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você acha que você é forte, mas você não é. Para de ser orgulhoso. Se humilha. Olha o que Paulo falou aqui. Espera só um minutinho. Deus me fez ver um versículo aqui. Eu não tinha visto esse versículo. Aqui em Gálatas 13, versículo 4. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, Jesus, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, leia isso aí, versículo 4. Somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Nós somos fracos nele, em Cristo. Nós somos fracos, gente. Mas pelo poder dele, pelo poder de Deus, nós viveremos com ele. Então nós não viveremos por causa da nossa força. Nós não venceremos por causa da nossa força. Nós viveremos e venceremos pelo poder de Deus. Mas o poder de Deus só se aperfeiçoa em nós quando nós reconhecemos nossas fraquezas. Enquanto você ficar falando que você é forte, o poder de Deus não vai poder te aperfeiçoar. Reconhece que você é fraco. Não estou falando diante das pessoas. Diante das pessoas também, mas eu falo principalmente diante do Senhor. Ele já sabe que você é fraco. Ele só está esperando você assumir. Nós somos fracos. Ele está dizendo, nós somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele. É pelo poder dele, não é pelo nosso. Então, quantas vezes Deus vai ter que te quebrar para você se tornar humilde? Quantos mensageiros de Satanás Deus vai ter que enviar para te esbofetear, para você descer do seu nível de orgulho e de achar que você é muito forte? Deus estava esperando Pedro se humilhar. Ele não se humilhou, então ele teve que ser humilhado. Ou você se humilha, ou você é humilhado. Então, Paulo disse, regozijo-me nas minhas fraquezas, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quanto mais eu reconheço a minha fraqueza diante de Deus, mais o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Quanto mais eu me acho forte, mais eu sou fraco. Mas quando mais eu reconheço a minha fraqueza, mais o poder de Deus me fortalece. É ordens opostas. Se eu fico falando que eu sou forte, o poder de Deus deixa eu sozinha. Ah, já que você é forte, vai lá e faz, uai. Já que você é o cara, vai lá e vence. Agora, quando você fala, Deus, eu não posso sozinho, sem o Senhor, eu não posso nada. Eu sou fraco sem o Senhor. Aí ele fala, então tá bom. Então você precisa de mim e eu vou te ajudar. Quantas vezes Deus ainda vai ter que te quebrar para você se humilhar? Tomara que não. Tomara que Deus não precise de mandar mais guerras pra gente quebrar o nosso orgulho. Que o Senhor Jesus te abençoe. Tem mais de quase 1 hora que eu tô falando aqui, meu Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Inútil será
bem cedo levantar e correr atrás do vento. Inútil vos será com suas mãos lutar, se o Senhor contigo não está. Deus abençoa os seus amados enquanto eles dormem, enquanto confiam, enquanto obedecem. Inútil vos será bem cedo levantar e correr atrás do vento. Inútil vos será com suas mãos lutar, se o Senhor contigo não está. Deus abençoa os seus amados enquanto eles dormem, enquanto confiam, enquanto obedecem. Se Ele não edificar a casa, se Ele não nos guardar, todo nosso trabalho será em vão, porque Ele é o dono do universo, todo o poder está em suas mãos. Se Ele não edificar a casa, se Ele não nos guardar, todo nosso trabalho será em vão, porque Ele é o dono do universo, todo o poder está em suas mãos. Inútil vos será bem cedo levantar e correr atrás do vento. Inútil vos será com suas mãos lutar, se o Senhor contigo não está. Deus abençoa os seus amados enquanto eles dormem, enquanto confiam, enquanto obedecem. Se Ele não edificar a casa, se Ele não nos guardar, todo nosso trabalho será em vão, porque Ele é o dono do universo, todo o poder está em suas mãos. Se Ele não edificar a casa, se Ele não nos guardar, todo nosso trabalho será em vão, porque Ele é o dono do universo, todo o poder está em suas mãos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque aos seus amados Ele abençoa enquanto confiam. Busque em primeiro